Olá, gente. O pessoal me pediu aí para fazer um vídeo sobre a questão, uma das questões que está lá em estatística, e aí eu tô fazendo esse vídeo aqui agora para vocês, né? A questão pediu para vocês encontrarem o rol, então foram dados, vocês têm aí os dados brutos, são 80 números, e eu tive que organizar eles em ordem crescente, né? É isso que é o rol, colocar eles em ordem crescente. Então, depois que eu fiz isso, eu achei a amplitude total, ou seja, o maior número menos o menor número. Bem, tomar muito cuidado aqui para verificar se tinha 80 números, né? Porque eu perdi um número aqui, 108, e eu tive que voltar. Bem, fazendo a conta aqui, 142 menos 58 deu 84. E aí eu usei a fórmula de Krusberg, 1 mais 3,33 log de 80. E aí o que eu encontrei? Eu encontrei o valor de 7. Então, se você fizer aí, você vai encontrar 7,3373. Aí, você pode tomar dois caminhos aqui, né? Ou você considera o 7, se você escolher 7, você vai fazer 84 sobre 7, que vai dar 12. Quem é esse 12? Esse 12 é a amplitude de cada classe. Isso quer dizer que eu vou ter 7 classes, e cada uma delas vai ter a amplitude 12, ou seja, o tamanho da classe vai ser 12. Mas e se você resolver aproximar para mais? O próximo, que é número de classes, seria 8 classes. Então você vai dividir 84 por 8 e vai encontrar 10,5. Aí de novo você vai ter que fazer uma escolha, ou por 10 ou por 11. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz os dois, para você perceber, né? Só para você perceber, eu fiz os dois. Se você depois eu tiro a foto disso aqui para você ver com mais nitidez, mas se você puder dar uma olhada aqui, você vai perceber o seguinte. Vou tirar aqui de baixo. O que vai acontecer aqui? Note que eu peguei o primeiro número, 58, e somei mais 12. 58 mais 12, 70. E aí eu fiz o que? Eu saí arrumando, né? Arrumando as classes, sempre colocando mais 12, mais 12, mais 12, até que número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque naquela outra conta eu tinha encontrado 7 classes. E aí eu arrumei a frequência. Como que eu arrumei a frequência? Eu volto aqui nos meus números e olho quem está acima, né? No caso deu 70. Então tem que ficar todos os números abaixo de 70 nessa classe. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então note que eu coloquei a frequência 6, né? Tá vendo aqui em cima, né? Frequência 6. E assim eu fiz para todos os números que estão aqui. E aí o que aconteceu? A distribuição ficou assim: 6, 17, 18, 15, 16, 5 e 3. Se eu somar todos vai dar 80. Se eu somar agora em zigue-zague, eu tenho uma frequência acumulada. Note que a ordem que eu faço necessariamente não é a ordem que se pede, né? Você pode fazer em qualquer ordem que você queira. Daí eu fiz a frequência acumulada, acumulando a cada classe, e fiz a frequência relativa. Como que eu fiz a relativa? Eu peguei 6 e dividi por 80. Achei 0,075. 17 dividi por 80. E assim sucessivamente. Isso eu já sei que aproximadamente é 1, porque esse cara aqui é a parte do todo. Então isso, se eu multiplicar por 100, me dá a porcentagem de cada um, vai dar 100% dos números.
Aí pediu também que eu calculasse a média aritmética, geométrica e a harmônica. Note que eu não tinha FI aqui. E lá não pede para calcular FI, mas eu preciso de... Desculpa, lá não pede para calcular XI, mas eu preciso de XI para calcular as médias. Então como é que eu achei XI? Eu peguei 58, somei mais 70, deu um igual na calculadora e dividi por 2. Isso dá 64. Então meu XI, o ponto que está exatamente aqui no meio, é 64. Daí eu fiz, para calcular FI, eu fiz 6 vezes 64, encontrei 384. E assim eu fiz para cada número, 17, desculpa, vezes 76, 1292. Eu fiz para todos os números, depois eu somei. E aí para calcular a média aritmética, eu peguei esse resultado e dividi por 80. Dividindo ele por 80, o resultado foi 94,0750. Então essa é a minha média aritmética. E como eu fiz para calcular a média geométrica? Eu peguei o FI, que é 6, e multipliquei vezes o log de XI, que é 64. Então eu fiz 6 vezes o log de 64. Isso eu encontrei 10,8371. E aí eu alerto que aqui não é 10.000 ou 108.371. Aqui é 10 ponto, ou seja, 10,8371. Nesse caso, de novo, eu tenho que falar para vocês, né, que o nosso ponto é vírgula e a vírgula é o ponto, ou seja, é invertido no nosso sistema de numeração. Então, na sua calculadora, quando você for escrever isso, você é obrigado a botar o ponto. Vai ficar 10,8371. E assim eu fiz para todos. Eu peguei 17 log de 76 e coloquei aqui. Somei todos e deu 157,4080. Para calcular a média aritmética, eu tenho que primeiro dividir esse número por 80. Vai dar um número bem pequeno. Vai dar na casa de 1 ponto alguma coisa. 1,92 alguma coisa. E quando eu fiz isso, eu encontrei um número pequeno e tive que fazer 10 elevado a esse número que eu encontrei. A fórmula está na tabela de fórmula de vocês aí. A média geométrica é 10 elevado à somatória de FI log de XI dividido por N. Lembrando que N aqui é 80. No próximo eu fiz FI dividido por XI. FI dividido por XI. 6 dividido por 64. Somei todos e encontrei 0,8783. Nesse caso eu tenho que dividir 80 por esse número que está aqui, que é como está escrito lá, N dividido pela somatória de FI sobre XI. É como está escrito lá. Note que eu achei aqui a média aritmética, a geométrica e a harmônica, que foi o que pediu. Note que elas ficaram próximas, 94, 92, 91. Então a média é próximo de 90. Eu posso arriscar que a média vai estar entre 94 e 91. Dada essa distribuição. Agora note o que vai acontecer. Você lembra que eu falei que você podia fazer uma outra escolha? E que eu falei na sala que alguns livros iriam discordar e alguns autores iriam falar de outra maneira. E aí por isso que no vídeo lá o outro professor usa outra forma, ou seja, às vezes ele aproxima, às vezes ele não aproxima. Acontece por isso. Se eu pegar agora 8 classes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e a amplitude 11, vai bater 146 no final. E se você olhar aqui, o último número é 142. Eu tive que limitar aqui, ó. Eu tive que limitar para o 142 ficar aqui. Por quê? Porque nesse caso
eu não peguei as aproximações, eu só deixei o valor que eu encontrei. Eu não aproximei nem para mais, nem para menos. Eu usei o valor que eu encontrei. Encontrei 7 classes, usei 12 de tamanho. Lembre que lá deu 7 ponto alguma coisa e eu peguei o número decimal 7. Aqui, mesmo dando 7 ponto alguma coisa, eu peguei 8 classes, eu aproximei para 8. E a amplitude deu 10.5. Eu escolhi 11 para não ficar com 10.5. Daí a distribuição mudou um pouco. Note que ficaram 6, 17, 18, 15. Aqui ficou 6, 15, 16, 13, 16, 9, 4, 1. Mas isso vai interferir muito? Um pouco. Os meus valores vão ser diferentes aqui, mas a forma de cálculo é a mesma forma de cálculo. E no final, certo? Você vai perceber que as médias também estão muito próximas. Ou seja, aqui deu 94, aqui deu 94, aqui deu 92, aqui deu 92, aqui deu 91,08, aqui deu 90,87. Então, no geral, as médias estão próximas e a forma de cálculo está certa, tanto aqui quanto aqui. Então, o que vai ser cobrado de você na correção? Vai ser cobrado de você na correção a forma de cálculo e as decisões que você tomou, e não os valores em si. Agora note, preste atenção no que aconteceu aqui, ó, que foi até oportuno, não foi porque eu quis não. Aqui deu 18.6635, eu tinha copiado 16, e aí deu uma diferença aqui nessa casa e aqui. Isso fez com que eu errasse a média aritmética, desculpa, a média geométrica. Eu só pude notar que ela estava errada porque ela deu muito longe da média aritmética. Então, quando eu comparei essa que deu aqui com essa, eu disse, ó, tem alguma coisa errada. Então, eu vou ter que refazer. Eu achei o erro aqui. O erro está em 18. Aqui eu tinha copiado 16. Então, se a gente copiar um número errado, isso vai interferir muito no cálculo. Mas note, eu não estou te cobrando. Se eu fosse corrigir essa questão e encontrasse essa diferença, eu ia te dar um certo e um cortadinho no final só. Eu ia considerar ela quase toda certa. Então não se preocupe com esse tipo de detalhe. Se preocupe sim em efetuar os cálculos da maneira correta, ou seja, usando a fórmula, se preocupando com a ordem. Eu sei que está bagunçado aqui porque eu fiz de última hora, eu fiz porque alguns alunos me pediram, professor, por favor faça para a gente corrigir. A gente já fez vários exercícios desse tipo em sala de aula, né? A gente já apresentou, vocês já fizeram em grupo, então assim, já foram feitos muitos exercícios. Agora, na próxima semana, eu já tinha avisado em sala de aula, não sei se vocês lembram, que na próxima semana eu não iria estar presente, segunda, terça e quarta. Não é que eu não vou estar presente agora, porque eu não vou poder viajar, mas mesmo assim eu irei participar de uma atividade que vai ser agora online, e eu vou ficar parte da semana que vem incomunicável, porque eu vou estar participando dessa atividade que é importante. Mas eu prometo que em breve a gente vai ter conteúdo novo para estudar, com videoaulas já minha ou vídeos produzidos. Eu não vou chamar de videoaula, vídeos produzidos, porque a intenção não é uma videoaula na formalidade. A intenção é, na verdade, produzir alguns vídeos sobre o conteúdo com exercícios, né? Não tem a formalidade de uma videoaula, algo assim. Mas vamos lá. Então, na próxima semana eu aproveito já para te dizer que eu vou estar um pouco afastado. Então, se você me perguntar alguma coisa aí segunda, terça, quarta, até quinta-feira, eu vou demorar um pouco mais para responder, porque eu vou estar focado em outra coisa, tá bom? Mas não se preocupe, logo logo a gente, acredito que mais daqui umas 2 semanas, eu acredito, não sei se vai se concretizar, estaremos juntos. Aí a gente pode tirar
essa questão das aulas e as aulas voltarem ao normal, acredito. Então, no mais, tem um outro aviso aqui. Aguardem mais determinações sobre provas, coisas desse tipo, porque ainda não se tem um detalhamento sobre isso, né? Mas os assuntos vão ser esses mesmos, talvez mais um assunto, talvez não, né? Mas ainda dá para estudar mais alguma coisa na semana que vem. Infelizmente, como eu falei, vai estar um pouco comprometido, mas só um pouco, não vai estar muito comprometido não o acompanhamento, tá bom? Então, obrigado para os que assistirem esse vídeo. Abração.